Boa noite, Ariel Luiz aqui falando em nome do Transmission. É um prazer receber essas duas pessoas tão importantes para discutir esse tema tão importante, que é a transfobia. A convidada especial, mais que especial, é a doutora Letícia Garcês, que vai discorrer sobre o tema com a gente. Temos aqui também a Rayane. Eu vou apresentar as duas agora. A doutora Letícia Garcês é advogada, assessora jurídica do município de Goiás, pesquisadora de gênero e transfeminismo, integrante da coletiva G-Sex UFG, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia do Núcleo Goiás. Quanta coisa, doutora! Outra coisa que eu tenho que falar, doutora, é a segunda vez que a gente está participando de um bate-papo. A primeira vez foi no Tribunal de Justiça de Goiás, no Dia das Mulheres, onde ela foi mediadora de uma palestra minha e da nossa colega Bárbara Rodrigues Bombom. Então, é um prazer enorme te ter aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Tá? E eu vou apresentar a Rayane também. A Rayane do terceiro ano do Direito, está fazendo Direito, graduanda, e trabalha na Defensoria Pública também. Ela vai contar uma história que aconteceu com ela, e a doutora Letícia vai estar orientando, né? Olha, o Daniel Mendes, da Secretaria LGBT do PT, está entrando também. É um prazer te ter aqui com a gente. Daniel, será que ele já está me ouvindo? Oi, Daniel, prazer te ter aqui com a gente. Eu estou apresentando as pessoas. Daniel Mendes, da Secretaria LGBT do PT, um parceiro nosso, companheiro. Acabei de apresentar a doutora Letícia, ela vai falar sobre transfobia, e eu vou passar a palavra para ela agora. Mas eu queria agradecer mais uma vez, doutora, é um prazer te ter comigo mais uma vez, e vamos que vamos. Boa noite, Ariel, o prazer é todo meu. Boa noite, Rayane, boa noite, Daniel. Então, é sempre importante a gente poder tratar desse assunto, né? A transfobia. No último relatório divulgado pela ANTRA, né? Novamente, o Brasil está lá no topo do país que mais assassina, né? Que mais mata pessoas trans no mundo, né? E esse último dossiê, na verdade, a minha apresentação, a nossa conversa hoje foi baseada na cartilha de LGBTfobia produzida pela ANTRA, né, a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, e dessa forma, essa pesquisa, o dossiê, revelou um novo dado, que 99% das pessoas LGBTIQIA+, que vivem aqui no Brasil, que participaram da pesquisa, não se sentem seguras no nosso país, né? E transfobia, LGBTfobia, seria, né? A gente sabe que em 2019 o Supremo Tribunal Federal, né, julgou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é uma ADO, e nesse julgamento reconheceu-se a inconstitucionalidade na demora do Congresso Nacional em legislar sobre a proteção penal à população LGBTQIA+. E interpretando, né, conforme a Constituição Federal, enquadrando a homofobia, né, e a transfobia, ou qualquer que seja a forma de sua manifestação, nos diversos tipos penais definidos em legislação já existente, como a lei que define os crimes de racismo. Dessa forma, ficou equiparado o crime, né, de LGBTfobia, homofobia, transfobia, né, como um crime de racismo. E considerado para tal, né, essas condutas que segregam, que inferiorizam e que violentam as pessoas LGBTIQIA+. Eu preparei uns slides, o Ariel, Rayane, Daniel, para que a gente possa ficar mais à vontade, assim. Ilustrar melhor. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, né? Então, pessoal, o que seria a LGBTfobia, né? Esse crime que foi equiparado ao racismo. A LGBTfobia é o termo, né, utilizado para compreender as violências cometidas contra toda a população LGBTQIA+.
e se apresenta como uma série de atitudes, sentimentos negativos em relação a essa população. E ela é motivada pela orientação sexual ou a sua identidade de gênero, ou a sua identidade de gênero, né? Pode ser as duas coisas. E, normalmente, é motivada por desconhecimento, alienação, valores morais baseados em argumentos do senso comum, como o cunho religioso, e pela invisibilidade, a ignorância e o preconceito. E a transfobia seria no contexto mais específico, é a opressão motivada na identidade de gênero, né? Essa opressão real ou suposta das vítimas contra travestis, transexuais ou qualquer pessoa que não se enquadre, que não se identifique com esse modelo binário que a gente tem, né? Além de outras violências contra as pessoas LGBTQIA+, da população trans. É importante a gente não usar o termo homofobia como se fosse um termo geral, né? um termo guarda-chuva. É muito importante que cada uma dessas violências, né, seja especificada, né? A homofobia, ela é relacionada à orientação sexual. Então, de certa forma, tem a ver com a orientação sexual do indivíduo, né? Ela pode ser uma homofobia, uma lesbofobia, ou como a gente tem visto recentemente aí, a questão dos bissexuais, né? Que também existe a bifobia, né? E já a transfobia é relacionada à identidade de gênero, né? Ultrapassa esses segmentos, né? Então, é importante a gente tratar de forma específica cada uma dessas violências. Tá, e que tipo quais são esses tipos de violência, né? Na verdade, configura-se como crime de racismo quando o ofendido foi impedido de exercer um direito seu, teve qualquer direito violado, ou foi tratado de forma diferente apenas por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Por exemplo, quando uma pessoa fica impedida ou tem dificuldades de entrar em um local público, né, como um banheiro, por simplesmente ser uma pessoa transgênero, transexual, travesti, né? Isso é uma violência configurada como crime de racismo. Existem também as ofensas à própria coletividade, né? Que passa a ser considerada como crime de racismo. Assim que a Rayane tiver a oportunidade de falar, eu tive acesso lá às declarações, Rayane, e eu vi que, além da injúria, né, da injúria transfóbica contra a sua pessoa, ele também praticou essa ofensa contra a coletividade trans, né? Porque ele induziu, né, incitou o preconceito e discriminou de certa forma. E o crime de injúria racial, né, qualificada pelo preconceito ou discriminação, que chamamos de injúria transfóbica, né, específica, é quando a pessoa é ofendida na sua honra, na sua moral, por meio de xingamentos, textos, gestos que contêm elementos de origem transfóbica. Configura-se o crime de injúria racial quando o indivíduo é depreciado individualmente, em razão de sua orientação sexual, identidade de gênero, qual passa a ser considerado como algo negativo, como, por exemplo, quando uma mulher trans é xingada de traveco, de viado, sapatona, aberração e por aí vai. Esses são os vários exemplos dos tipos de violência. Tá. E o que a gente não deve fazer no caso de ser vítima de transfobia, né? No momento em que a transfobia ocorre, é muito importante que a vítima não revide o comportamento criminoso, né? Se a referida vítima, né, a exemplo, for ofendida na sua dignidade com alusões à sua identidade de gênero, né, ou à sua orientação sexual, em nenhuma hipótese ela deve proferir qualquer tipo de ofensa contra o agressor. Devolver o xingamento pode implicar a impunidade do agressor, pois a legislação prevê a possibilidade do judiciário deixar de aplicar a pena e a seu critério, né, caso a vítima tenha revidado essa ofensa. Está lá no Código Penal. E, assim, ainda que a situação leve a ofendida a sair do sério, sei que é muito difícil, né, já que as ofensas transfóbicas causam bastante indignação nas vítimas, né, o autocontrole ele é imprescindível nessa ocasião. Então, assim, eu sei que é complicado, mas é muito importante não revidar nenhuma violência transfóbica
né, melhor procurar, né, a delegacia e assim a gente vai seguindo no que tem que fazer. Então, primeiramente, é não desistir, né, denunciar e não recuar. É de extrema importância a conscientização da população sobre a natureza criminosa dessas condutas LGBTfóbicas, né, transfobia. Nós, cidadãos, cidadãs, que somos testemunhas dessas práticas, ou mesmo vitimizadas, temos a responsabilidade de dar nossa contribuição para erradicar ações dessa natureza no nosso meio social. Noticiar os crimes LGBTfóbicos às autoridades competentes é valorizar os direitos humanos, a democracia e a convivência harmoniosa na sociedade. Contribuir que não prevaleça a impunidade. Também é uma questão de respeito à dignidade humana. Quando uma ofensa é proferida, há sempre um dano psicológico, e às vezes é irreversível. De sorte que é imprescindível o reconhecimento da relevância dessa situação nefasta e a necessidade de seu enfrentamento e prevenção. Na oportunidade da ofensa, lembramos que muitas vezes somos vistos como cidadãos e cidadãs de segunda classe. Ou pior, muitas vezes nós somos chamados como aberrações. E frente a isso, nós temos que lembrar que a responsabilidade é de todas, todos e todes. Nós é que devemos agir com dignidade e fraternidade em prol de uma sociedade sem violência transfóbica, né? Então, vamos lá. O que fazer, né? O primeiro passo, então, é registrar o boletim de ocorrência policial. A vítima do crime de transfobia, né, que se sentiu ofendida ou que for agredida, deve procurar a delegacia de polícia mais próxima do local onde aconteceram os fatos, né? E caso não tenha uma delegacia ali próxima dos fatos, procurar outra delegacia na mesma cidade, né? O registro da ocorrência, colocar todos os fatos, né? Os fatos devem estar de acordo com o que foi descrito pela vítima. É importante ler o que está escrito para que contenha exatamente as informações sobre o ocorrido, sem nenhuma interferência ou manipulação por parte de quem está efetivando o registro. A gente tem que lembrar que não é você que está redigindo o relato, né? Mas é o funcionário da delegacia, o escrivão, né? Que está digitando lá o que você falou de forma parafraseada, né? E é muito importante que conste no campo destinado ao relato da vítima as exatas palavras usadas pelo agressor transfóbico, para que se possa ser caracterizado o crime de transfobia. Esse é um fato muito importante nos crimes de injúria transfóbica, né? Eu sei que muitas vezes os xingamentos são muito pesados, mas é muito importante que esses xingamentos sejam descritos da forma que foram proferidos. Continuando, né? O segundo passo é identificar possíveis testemunhas para que seja promovido, né, um processo criminal. É imprescindível, além do comparecimento à delegacia de polícia, né, para o registro, narrativa dos fatos, obtenção de testemunhas presenciais que se disponham a depor contra o agressor, né? E na maioria dos casos, quando o crime não é praticado por escrito, pode ter pessoas que presenciaram o agressor praticando o ato de violência ou a discriminação transfóbica. Por essa razão, a vítima tem que ter o cuidado de obter no momento e local do fato o nome, o telefone, o endereço das pessoas que presenciaram os atos, né, as violências perpetradas. E, de preferência, que essas pessoas sejam terceiros, não sejam parentes ou amigos próximos, assim, das pessoas envolvidas. Porque a gente sabe que a lei penal, ela presume que parentes, familiares, seriam parciais em favor dessa familiar, desse amigo, né, dessa vítima. E, claro, né, levar todas as provas, né, levar as provas que conseguir para instruir a notícia crime, né, no caso de injúria transfóbica. Quando você for fazer o registro da ocorrência, você deve levar todo o material que houver, né, tudo que puder comprovar o que você está alegando. Gravações, filmagens nas imediações, prints, documentos, tudo deve ser reunido e entregue para comprovar a ocorrência do fato criminoso, né, da transfobia, e juntado ao boletim de ocorrência. Também é indispensável que você reúna o máximo de provas sobre o ocorrido, para anexar o registro de ocorrência perante a delegacia. E vale frisar aqui que se o crime praticado não deixar prova material, né, não tiver nada escrito, filmado, e não for presenciado por testemunhas, dificilmente haverá uma condenação do agressor, né? Ele vai se esvair aí pela lei, né? E é claro, super importante buscar uma orientação jurídica, né? A orientação jurídica através de um advogado, de uma advogada,
o da própria Defensoria Pública, logo após a ocorrência do crime, ou mesmo após o registro do boletim de ocorrência, é extremamente recomendável para que a vítima saiba todos os direitos que possui e como deverá proceder exatamente. Contudo, deve-se deixar nítido que, tanto no crime de racismo quanto no crime de injúria, a assistência de um profissional da área jurídica é opcional, embora ela é recomendável. Isso porque, muitas vezes, a dificuldade em efetivar o registro, né, e a presença de um advogado, né, uma advogada ou de um defensor público, embora não obrigatória, ajuda, né, para um atendimento mais correto nas delegacias, e especialmente para que o enquadramento seja de acordo com o crime cometido, sem que haja uma descaracterização, né, ou até mesmo incentivo à impunidade. E ainda, né, para que ocorra a classificação, não ocorra uma classificação inadequada, ou pelo menos para que você esteja realmente representada por uma pessoa apta a questionar judicialmente uma decisão que você considerou ali incorreta na delegacia, né? E também vale ressaltar que a Defensoria Pública é um serviço gratuito e acessível a qualquer pessoa. A Rayane, se eu não me engano, ela procurou foi a Defensoria Pública, né? Assim que ela puder relatar para a gente a história. Tá, e então, como que a gente pode ajudar uma vítima a efetivar a denúncia, né? Primeiramente, é escutar, né, e acreditar na história, não deixar a vítima sozinha, sugira buscar ajuda em outros lugares além da delegacia, né? Existem vários núcleos coletivos de apoio, e, claro, denunciar toda a violência transfóbica no ambiente virtual, como cyberbullying, fazendo boletim de ocorrência online. Na verdade, é denunciar todo tipo de violência LGBTfóbica, transfóbica, né? Um detalhe é que os crimes virtuais que atentam contra os direitos humanos, né, como racismo, neonazismo, pornografia infantil, LGBTfobia, aliciamento infantil, eles podem ser denunciados tanto lá pelo site do SaferNet, né, 10, quanto pelo Disque 100. E os crimes de violência contra mulheres, LGBTQIA+, podem ser denunciados no 180. Então, essa foi uma breve apresentação, né, gente? Eu espero que tenha sido aí agradável essa compreensão, que a gente possa agora dar início ao nosso bate-papo, né? Doutora, muito obrigada pelo conteúdo incrível. Eu fiquei com uma dúvida, antes da gente passar para a Rayane, rapidinho, em relação ao 180. O 180 atende denúncias em relação à mulher, não é isso? Mulheres e também população LGBTQIA+. Não sabia disso. Outra dúvida que eu fiquei é sobre o GEACRE, né, que foi lançado aqui no estado de Goiás, que é um grupo de policiais que estão tratando dessa questão de crimes raciais, de direitos de intolerância. Então, assim, eu já procurei delegacias onde, por ter passado por transfobia, e os policiais se recusaram a registrar o boletim de ocorrência, né? E eu morava em uma cidade do interior, onde o delegado falou para mim que seria melhor eu ir embora dessa cidade, que eu ia acabar sendo morto. Então, graças a Deus, hoje a lei está cada vez mais inclusiva para a gente. Eu espero que isso seja só o começo, que a gente... Mas esse lançamento da GEACRE me empolgou, assim. Eu espero que a gente chegue num lugar e possa ser bem recebida e ouvida e respeitada, né? Uma coisa que eu até tinha falado com a senhora antes, que era sobre transfobia no trabalho. Eu estou com uma dúvida de uma situação que chegou até mim, que eram de duas moças que entraram no mesmo dia numa empresa, as duas ocupavam o mesmo cargo, uma é mulher cis, hétero, a outra é mulher trans, tá? Essa empresa tem um programa de promoção a cada 6 meses, tá? As duas foram promovidas, só que a cis teve um aumento de R$ 500 no salário, enquanto a trans teve um aumento de R$ 250 no salário. Então, assim, a gente já luta pela equidade salarial de homens e mulheres. Agora, será que a gente vai ter que lutar pela
equidade entre mulheres cis e mulheres trans. Isso é caracterizado como transfobia se não tem uma... Por exemplo, se eles falam do desempenho da pessoa trans, que não foi tão bom quanto da pessoa cis, mas elas foram promovidas e ambas cumpriram as metas que tinham, bateram as metas. E aí, como é que fica isso? Pois é, Ariel, é uma triste realidade, né? Essa questão dessa diferenciação, né? Dessa violência entre mulheres, né? Isso ocorre também na questão da raça, né? Mulheres brancas, mulheres negras, e acontece também, né? A triste realidade, a maioria das empresas impõe muitas barreiras para a empregabilidade trans em si, né? São muitas exigências e muitas vezes, quando a pessoa trans consegue aquela vaga, ela ainda fica naquele sentimento de que é tipo uma boa ação, sabe? O acesso, né, ao direito dela, né? Ela se qualifica para aquela vaga e mesmo assim fica com esse sentimento. A questão de se classificar como transfobia, né, como já eu expliquei, a importância de se provar, né, para que se seja qualificado como transfobia, tem que ter fatos, né, tem que ter provas de que realmente o motivo, a motivação dessa diferença, né, de concedeu para uma, não concedeu para outra, tenha sido a questão da identidade de gênero, né? Eu acho que vai ser muito difícil comprovar, assim, né, mas é um tema que deve ser debatido com um especialista nessa área de trabalho, né? Como eu te expliquei, estou me especializando na área do penal, né, da advocacia criminal, então, de certa forma, eu estou mais especial, com mais propriedade para poder estar falando nessa parte, né, dos crimes de transfobia, dos crimes transfóbicos. Eu queria passar a palavra agora para a Rayane, que essa sim é uma querida que sofreu uma agressão, deixou todas nós tristes, todas nós e o restante da sigla também, né? Acho que o Daniel até postou num grupo, indignado. Então, é nesse momento que a gente precisa da união de todos e, né, todos estamos no mesmo barco. Então, Rayane, conta para a gente a sua história, meu amor. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, falar da satisfação de estar na presença de pessoas tão agradáveis e tão engajadas aí nessas causas de combate a esse tipo de violência, né? Que é uma violência que é inerente à nossa pessoa, exclusiva a pessoas trans, né? Então, uma pessoa cis, ela nunca vai sofrer transfobia. Então, ela não tem lugar de fala. Ela não pode mensurar qual é a escala de violência vivida por uma pessoa trans, né? E de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, vejam vocês, eu tenho 33 anos de idade, fiz minha transição muito nova, então eu sou muito bem consciente do que eu sou, do que eu quero para mim, do que eu quero para minha vida, de qual que é o meu papel nessa sociedade, né? E já havia sofrido uma violência física dentro de um transporte coletivo, mas eu imagino que não tenha sido exclusivamente pelo fato de eu ser uma pessoa trans. O agressor era uma pessoa que portava determinadas doenças mentais e me agrediu como poderia ter agredido qualquer outra pessoa. Uma pessoa hétero, uma pessoa cis, ou uma pessoa branca, uma pessoa negra, entende? Então eu não entendi como um ataque transfóbico ou uma agressão transfóbica, embora seja uma violência e não deve ser minimizada, né? Pelo fato de não ter ocorrido em decorrência da minha orientação sexual ou da minha condição de gênero, né? Mas, assim, dessa vez foi o absurdo do absurdo, a transfobia na essência da palavra, a transfobia na essência do crime, né? Porque o que é qual que é a característica principal da transfobia ou de uma pessoa transfóbica? Ela simplesmente tem uma repulsa, ela tem um ódio exacerbado até da imagem de uma pessoa trans ou de uma travesti. E foi isso que aconteceu comigo. Eu já havia passado por
situações de preconceito, por erros de um pronome, ou às vezes por uma maneira de tratar, mas algo tão recheado de violência e de ódio gratuitos foi a primeira vez. Então, eu tive o desprazer de conhecer uma pessoa transfóbica, né? Porque era somente ele se incomodou apenas com a minha imagem, porque se ele conhece a minha pessoa, ele iria me adorar, se ele conhece os meus princípios, se ele conhece o meu modo de vida, como que eu vivo, o que eu faço, entende? Então, assim, se eu não dei causa, e ainda que eu tivesse dado, isso não diminui o crime, não anula o crime, né? E também não inocenta ele o fato de eu ter dado causa ou não, né? Mas, assim, se não houve uma causa específica, qual o motivo desse ataque, se não pelo simples fato de ele estar na presença de uma pessoa trans? E isso eu falo por quê? Porque a primeira palavra que ele dirigiu a mim quando ele quis me ofender foi o termo traveco. Então, quando eu entrei no carro, ele tinha a consciência que ele estava carregando uma pessoa transgênera. Entende? E durante a viagem, esse ódio foi aumentando. Porque para uma pessoa racista, ela não suporta estar perto de uma pessoa negra. Para uma pessoa transfóbica, idem, é igual. Eu não suporto respirar o mesmo ar que uma pessoa transgênera. E isso me causa repulsa. Essa repulsa, ela pode ser externada ou pode não ser externada, na medida do nível de doença de quem está cometendo, porque para mim transfobia é uma doença e deve ser tratado como uma doença psiquiátrica, que tá uma doença psicológica, entende? Então, assim, eu passei assim, os cinco piores momentos da minha vida de falar assim, agora eu vou morrer realmente, porque a todo tempo ele fazia menção de pegar algum objeto embaixo do carro, a todo tempo ele fazia menção de descer do carro para poder passar na porta em que eu estava. Gente, então assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, até para que a gente não alongue muito, sabe? E, de fato, eu não vim aqui para me justificar sobre o fato, eu vim, de fato, mostrar o que aconteceu comigo, né? Que para muitas pessoas, elas abrem a boca e dizem que é mimimi, mas para a gente é uma situação diária. Nós somos alvos a partir do momento que a gente sai da porta da nossa casa até o momento em que a gente volta para a porta da nossa casa. E simplesmente por sermos quem nós somos. Não existe outra explicação. Entende? Então, assim, essa live, ela veio a calhar. Ok, dentro do que a doutora explanou em relação ao texto dos slides, assim, realmente está muito fidedigno a realidade de como a gente deve se comportar e de como hoje, atualmente, eu adquiri essa consciência de como tratar esse tipo de pessoa. Antigamente, no contexto de vida que eu levava, o meu instinto seria de reação agressiva do mesmo modo. E assim, hoje não. Hoje eu tenho uma outra realidade de vida, eu tenho um outro entendimento e estou cursando uma faculdade de Direito. Por quê? Porque eu acredito na justiça. Porque senão seria em vão. Entende? Tudo que eu já passei, tudo que eu já estudei, tudo que eu estudo, o tempo que eu passo lendo, o tempo que eu passo aprendendo, estudando, sou concurseira. Então, assim, gente, eu sou uma pessoa igual ao seu filho que está aí na sua casa. Eu sou uma pessoa igual à sua filha que está aí na sua casa. Eu sou estagiária, eu vivo com uma bolsa de estágio, como milhões de pessoas do Brasil. Eu ando de ônibus, né? Eu tenho contas para pagar, eu tenho aluguel, tenho água, tenho luz. Então, gente, eu sou igual, as minhas necessidades e as minhas obrigações são iguais, os meus direitos e as minhas obrigações são iguais aos de vocês, entendem? Então, assim, eu preciso que as pessoas entendam que nós, pessoas transgêneras, nós pagamos nossos impostos, nós somos pessoas que, na medida do esforço e da nossa necessidade, a gente corre atrás, a gente estuda, a gente batalha, a gente acorda cedo, a gente pega ônibus, a gente namora, a gente beija na boca, a gente se ama, a gente se relaciona com pessoas como vocês que estão nos assistindo agora. Então, assim, gente, qual é o problema?
sabe? Qual é a dificuldade em respeitar a nossa condição, uma vez que ela não fere a existência de ninguém, entende? A gente só quer ser quem nós somos, e isso é um direito nosso. Não há o que se discutir, não há o que se opinar, não há o que se falar, sabe? É uma vontade, é uma destinação, gente, não tem como fugir disso, infelizmente. E, obviamente, e não é normalizando esse tipo de conduta, mas a denúncia que eu fiz foi justamente para que isso não seja normalizado, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, onde os crimes de ódio, os crimes contra a dignidade da pessoa humana, eles estão cada vez mais em ascendência. Isso por quê? Pela certeza da impunidade. Entendem? Então, à medida que essas denúncias forem chegando às delegacias responsáveis e na proporção da gravidade da violência aplicada, obviamente que a pena ela será imposta na mesma proporção da violência em que o crime foi praticado. Não tenham dúvida disso. Eu, assim, no momento em que tudo passou, eu consegui, de fato, ser amparada por algumas colegas da faculdade, e aí 1 hora depois eu consegui solicitar uma viatura de polícia, nós registramos um raio, né? Esse raio ficou registrado. No dia anterior, eu reportei a equipe do Núcleo de Direitos Humanos, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, esse núcleo é onde eu faço estágio há mais ou menos há 6 meses. Então, assim, realmente não foi um dia muito bom para ele, sabe? Porque ele poderia ter mexido com qualquer outra pessoa, mas ele tocou na ferida, entende, gente? Graças a Deus, se é que eu posso falar isso, aos orixás, enfim, quem tem sua religião, aconteceu em um momento que eu tenho uma rede de proteção muito grande, sabe? Eu construí isso, eu consegui com muito esforço fazer contato, sabe? Muita ajuda. Então, assim, hoje, se eu tenho esse lugar enquanto pessoa trans, enquanto uma mulher trans, se eu estou no meio de uma sociedade heteronormativa, vamos dizer assim, tenho certeza que é para fazer a diferença. E felizmente eu tenho que fazer a diferença usando a lei, que é a minha ferramenta de estudo, é o que eu me dedico a fazer, é estudar a lei. Então, se eu, enquanto futura aplicadora da lei, não agir dentro da legalidade, é em vão, sabe? É em vão. Então, a vontade é de você reagir. A vontade é de você dar um tapão, de você pegar pelo pescoço, de você jogar pela janela do carro. Isso não, força não falta, nem atitude. Só que é sempre voltar para o papel de agressora. É sempre voltar para o rótulo de que travesti e transexual são pessoas agressivas. Entende? Então, eu não quis me colocar nesse papel. Eu poderia ter reagido de alguma maneira ou de outra, mas eu preferi ter a ciência de que aqui em Goiânia já existe uma delegacia especializada. Aqui em Goiânia, esses crimes já são investigados de maneira isolada, o que não ocorria anteriormente. De fato, ocorria isso o que a Ariel falava. Você chegava para registrar um boletim de ocorrência por transfobia, o delegado virava assim na sua cara e falava assim: eu não sei fazer isso. Eu não mexo com isso. Então, procura tal delegacia que lá pode ter uma delegada, entende, gente? Então, assim, hoje em dia, não. Denunciei, a equipe do NUDH se fez presente comigo na GEACRE, né, que é justamente esse núcleo, essa delegacia, que ela é especializada em crimes de racismo e de intolerância de todos os tipos, religiosas, enfim, todos os tipos de intolerância, justamente porque para tirar essa demanda das outras delegacias e, de fato, dar uma agilidade nesse tipo de crime, de resolução desse tipo de crime, que muitas vezes virava apenas uma anotação ou uma breve
uma breve notificação de ocorrência policial, né? Então, fui muito bem amparada pela equipe, já de antemão agradecer a toda a equipe, em nome do Dr. Joaquim, todos os agentes foram muito acolhedores, né? Foram muito solícitos, e assim, realmente é uma equipe muito diferenciada e dedicada, é uma equipe que pegou a causa para si, e vocês podem ter certeza que na medida em que vocês precisem, vocês podem recorrer, que a delegacia com certeza vai saber como agir, né? E realmente ele cometeu contra a minha pessoa um crime de injúria transfóbica. Isso ele já está, o inquérito já foi instaurado, e também um crime de racismo, uma vez que ele ofendeu a uma coletividade inteira, né? Ou seja, ele rotulou a minha pessoa a há uma imagem negativa por ser trans, né? E ao mesmo tempo ofendeu a toda uma coletividade quando ele abriu a boca e falou assim: essa raça imunda, por isso que ninguém quer andar com vocês em Goiânia, sabe? E obviamente que eu percebi que eu já estava com uma pessoa desequilibrada dentro do carro e que era um ataque de transfobia, e graças a Deus eu consegui sair viva, né? Porque talvez se eu tivesse esboçado alguma reação, eu não estaria aqui para contar essa história para vocês hoje, né? Gente, e é isso, o inquérito foi instaurado, as minhas provas eu já apresentei a quem é de direito e a quem é de interesse, e com certeza, na medida aí do tempo das investigações, eu espero, e toda a equipe também que está envolvida, a equipe de advogados, a equipe de defensores que está envolvida na resolução do caso, com certeza nós teremos aí um resultado positivo a nosso favor. É isso que a gente espera. Né, gente? E no mais, toda essa denúncia, essa repercussão que eu fiz questão mesmo de divulgar e de procurar de maneira independente, uma vez que foram poucas as instituições, isso eu tenho que ser sincero, eu preciso falar disso, gente, porque é como a doutora falou, é um crime que ele não atinge só a minha pessoa, ele atinge a Ariel, ele atinge o Daniel, ele atinge milhares e milhares de pessoas, entende? E é o que eu nunca consegui entender. Como que uma parada gay em Goiânia consegue colocar 100 mil pessoas na rua e em uma eleição a gente não consegue eleger um vereador sequer? Então a conta não fecha, tem algo de errado. Ou seja, a gente só se une em parada gay na hora de a gente montar uma bancada política dentro de uma Câmara de Vereadores ou dentro de uma Câmara de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, a gente não tem força, a gente não tem voto suficiente. Então, onde que está o erro? E se existe algum erro, o que explica a gente colocar 100 mil pessoas numa parada gay em Goiânia e a gente não conseguir eleger um vereador? Nós não temos representatividade política no meio. Por que a bancada evangélica ela é tão estruturada, ela é tão concretizada dentro das instituições de poder? Porque eles são unidos, gente. Eles trabalham em causa própria. E não é o que acontece com a gente. A gente só se une quando é para festar, a gente só se une quando é para parada gay. Na hora da votação, você vai lá e vota em um hétero, em um homem branco, entende? Então é isso que eu não consigo entender e que eu me pergunto onde que nós estamos errando, até quando essa falta de representatividade ela vai nos prejudicar a tal ponto que a gente não conseguir sobreviver, né? E assim, no mais, pessoal, meu relato mesmo, e veio muito a calhar com esse tema, é que de fato a transfobia ela existe, entende? E assim, todo mundo é inocente até que a vítima não seja você. Né? E essa palavra que eu quero deixar para vocês, para todas as meninas, os meninos trans, pessoas gays, homossexuais, travestis, lésbicas, denuncie. A GEACRA está lá, as portas estão abertas, os salários dos agentes estão em dias, então eles precisam de demanda, eles precisam de trabalho, gente. E é só à medida que essas denúncias elas vão aumentando, com certeza a impunibilidade ou essa sensação que eles têm de que nunca dá em nada vai acabar, né? E é isso, pessoal, agradecer todos vocês por esse espaço de fala, né, que eu acho que é muito importante, principalmente para que o meu corpo ele sirva de escudo e que esse tipo de violência ele não ultrapasse outras pessoas e que se ultrapassar, as pessoas entendam que elas têm onde recorrer,
que elas têm um amparo necessário, que elas têm uma delegacia que vai investigar o caso e vai punir de acordo com a lei. Então, eu passei tudo isso, eu suportei tudo isso, não foi em vão. Toda essa repercussão que está tendo na mídia também não pode ser em vão, gente, principalmente nesses tempos tão pesados que a gente está vivendo, né, de distribuição de ódio gratuito, né? E é isso, pessoal, somente agradecer, de fato, primeiramente a toda a equipe do Núcleo de Direitos Humanos, primeiro pela oportunidade que me deram. Não foi uma oportunidade porque eu precisei passar em um teste, eu concorri com pessoas, foi um processo seletivo de igual para igual, então é mérito meu, entendem? Eu consegui, eu passei, eu fui aprovada, e não foi uma boa ação, não foi foi algo que eu consegui, né? Então, assim, é mérito meu. Eu quero agradecer a todo carinho, a todo acolhimento, sabe? Porque realmente foram os 3 dias, assim, de muita vontade de fato acreditar nessas palavras que ele me disse, sabe? Mas quando eu penso tudo que eu sou, tudo que eu quero para minha vida, tudo que eu posso contribuir para outras pessoas, eu entendo que não é sobre mim, é muito sobre ele, né? Não é sobre nós, é sobre eles, né? Porque não somos nós que somos criminosos ou criminosas, né? Apesar de que a gente é rotulado só por ser trans, a gente é rotulado como pessoas agressivas, ou pessoas marginalizadas, isso é estrutural. E aí, quando um transfóbico encontra uma trans que está caminhando de direção numa direção contrária ao que eles querem que a gente caminhe, aí é onde, aí, de fato, a gente vai encontrar esse tipo de gente, né? Só que, graças às leis brasileiras, hoje a gente já tem onde recorrer. E é esse o meu recado agora, nesse momento, é que a gente busque a lei, tentem se proteger, tentem fugir da situação, tentem sair de perto dele e busquem a lei, preservem sempre a integridade física de vocês e o resto deixa para a justiça, confiem na justiça, que a justiça o fará, podem ter certeza disso. Tá? E agradecer novamente o espaço de fala, a oportunidade de denunciar mais uma vez esse caso, né, de transfobia e dizer que eu estou à disposição também, sabe? Porque, assim, apesar de toda a repercussão, foram poucas as instituições que me procuraram para, de alguma maneira ou de outra, entender o que aconteceu. Eu fiz contato com muitas páginas, com muitas ONGs, com muitas pessoas que se dizem ativistas, e muitas delas sequer visualizaram as mensagens que eu encaminhei. Então, vamos parar com essa militância em causa própria, em interesse próprio. A militância, ela deve ser de interesse coletivo. Existe isso também, sabe, gente? Então, vamos parar de defender o que a gente acha interessante somente para a gente, enquanto, sabe? Então, vamos trabalhar, de fato, uma maneira de militar para uma coletividade, porque a mesma bala que me mata é a bala que pode matar você, entende? Então, nem você, nem eu estou a salva desse tipo de situação, né? E no mais, pessoal, agradecer realmente mais uma vez o espaço e dizer que eu estou à disposição para que a gente consiga usar a imagem, né? Usar a minha imagem, usar a minha fala, a minha voz, para que a gente consiga, como eu falei, se a gente conseguir com que uma pessoa não consiga mais reproduzir esse tipo de crime, já é uma vitória, não é verdade? E dizer que eu estou à disposição, gente, e eu vou precisar sair um pouco, não vou conseguir acompanhar a live até o final, porque eu estou em horários de aula, tá? Mas, assim, estou totalmente à disposição, sou uma pessoa totalmente voltada para as causas do LGBTQIA+, e gosto muito de me envolver, gosto muito de... Inclusive, amanhã eu gostaria de aproveitar o espaço, lá na Câmara de Vereadores, se vocês me permitem, vai haver um mutirão de retificação de prenome de gênero, tá, pessoal? Então, eu acho muito importante a gente usar esse espaço para divulgar também esse evento, e meninas trans, pessoas transgêneras que ainda não fizeram a retificação de prenome de gênero, procurem amanhã, a partir das 8 horas, eu vou estar lá junto com toda a equipe de Núcleo de Direitos Humanos. A gente vai estar agilizando todo esse processo de retificação para vocês, tá? E vocês podem me procurar a Paloma, que com certeza a gente vai ter a maior satisfação em poder ajudá-los
e ajudá-las aí nesse processo de retificação, tá bem? É amanhã na Câmara Municipal de Vereadores de Goiânia, das 8 até as 13 da tarde. Estão todos, todas e todas convidados, convidadas e convidados. Rayane, eu queria agradecer a sua presença, dizer que você é uma mulher corajosa e essa coragem sua vai inspirar muitas pessoas. E eu queria deixar agora o Daniel falar um pouquinho, se ele quiser falar um pouquinho, fazer algum comentário. E aí, só para finalizar, eu gostaria de deixar o meu arroba, se possível, tá? É rayane.eduarda.77. Lá tem mais detalhes, tem os links de todas as reportagens e tem mais detalhes sobre o caso de transfobia que eu sofri. Tá bem, gente? Bom. Muito obrigado novamente. E uma Obrigado boa você noite pela para você, presença. doutora. Foi um prazer. Tá? E eu espero que nós nos encontremos outras vezes para tratar de assuntos mais agradáveis. Daniel, pode falar, querido. Boa noite, gente. Eu queria cumprimentar vocês, parabenizar pela atividade de fazer essa live, essa discussão, inclusive sugerir que se a gente puder salvar isso no YouTube, que as pessoas possam assistir depois, ver o depoimento da Rayane, ver também que a doutora Letícia colocou, nossa companheira, companheira Ariel, que também está chegando agora nessas lutas vindouras do Partido dos Trabalhadores, e ressaltar algumas três coisas. O momento é de fala, é de vocês, mas é algo que me chama a atenção, que é importantíssimo, é que nós possamos ter um Congresso Nacional que tenha uma característica que possa, assim, referendar o que foi aprovado pelo STF, que é a súmula do STF, né? Que assim dizem os juristas. Ainda não é uma lei concreta, do meio acadêmico, às vezes, comenta muito isso, que há necessidade dessa referendação no Congresso Nacional, o presidente sancionar, ser uma lei concreta, que não tem ninguém que queira derrubar ou outra situação, outras circunstâncias. Outra questão, que é aqui de Goiás, a gente precisa também ressaltar, a GEAC está fazendo um trabalho maravilhoso, mas nós sabemos que estamos sob ameaça de fechar a GEAC, né, de qualquer governador, qualquer secretário de Segurança Pública que resolver, não queremos mais o trabalho desse grupo, infelizmente é um grupo, ainda não é uma delegacia especializada. O Caiado, assim que inaugurou o grupo, ele falou, fez o compromisso de criar a delegacia, mas o que circula lá no governo não é bem essa história de criar a delegacia. Não está estacionado isso. Nós precisamos trabalhar enquanto movimento LGBT, as trans, para o que a Ariel, a colega, colocou aqui. Nós precisamos de levar as demandas que acontecem, não ter medo de denunciar, porque acontece muita coisa e a gente, às vezes, esquece de falar e divulgar. O grupo é importante, mas nós precisamos de uma delegacia para que os crimes de ódio, intolerância, racismo sejam punidos. E a outra questão que eu gostaria de falar, é a importância de Goiânia como uma capital. Recebe LGBTs, trans, do interior, como é o caso da Ariel, que acabou de mencionar aqui. O delegado falou que não, procura outro lugar para você morar. Goiânia, uma cidade como essa, o que acontece? A maioria dos LGBTs vão procurar a capital, mas chegam aqui sem estrutura, sem condição, sem o básico, não diria nem onde morar, mas um apoio, um aconchego, uma acolhida, uma formação, um encaminhamento. Então, Goiânia, como capital do estado, precisa urgentemente fazer uma casa de apoio. E isso se dá também através da nossa militância política. É importante a nossa militância LGBT, mas ela também tem que se converter politicamente para que a gente consiga realizar políticas públicas para todos nós LGBTQIA+. Obrigado pela oportunidade e parabéns novamente por essa atividade. Vamos promover mais. Obrigado, Daniel. Eu queria dizer, Rayane, que a gente vai lutar por isso, tá? Por estar no Congresso, por estar nas câmaras. Pode deixar que a gente está movimentando isso.
em breve, notícias. A gente percebe que, por exemplo, em São Paulo já existe um movimento muito grande de candidatas trans e de algumas trans que já foram eleitas em Minas Gerais, São Paulo, e assim, Goiânia é uma cidade que tem potencial para isso, pessoal. É indiscutível, nós temos potencial para eleger um deputado, um vereador, uma vereadora trans, um vereador trans, uma deputada trans, uma senadora, por que não, gente? Por que Isso vai não? Entende? Eu acho acontecer. que tá demorando. Tá demorando Isso vai muito. acontecer, ó. Beijo, gente. É mais. Sim, pode Letícia, contar comigo. depois eu vou pegar seu contato, tá bom? Para a gente conversar. Por favor. Por favor. Tchau, tchau. Doutora Letícia, a fala da Rayane se prolongou um Sim, pouquinho, que bom. mas Não, mas como a fala da Rayane foi importante, né? Porque a gente teve uma parte teórica, vamos dizer assim, e logo depois a sim, prática, né? a A prática. Rayane demonstrou na sua declaração, né? Na sua narrativa, né? A importância da denúncia, né? Principalmente os passo a passo da denúncia, né? O que que a gente não deve fazer, que no caso é revidar, né? E ela continuou uma aula prática do que a gente havia trabalhado no início. E um tema bastante importante também, que ela mencionou, o Daniel já mencionou aí, a questão da representatividade, né? A gente sabe que o crime de LGBTfobia foi equiparado ao crime de racismo, mas só foi equiparado, não existe uma lei, né? Uma lei criada pelo Congresso, né? Que tem, né? Essa prerrogativa de criar as leis, né? O judiciário vem fazendo essa, como que a gente chama, de judicialização, né, dos direitos, né, principalmente para a população transgênero, o alcance, né, desses direitos só está sendo através do judiciário, né, a gente viu aí desde a ADI 4275, que autorizou, né, a mudança do nome e prenome sem a necessidade de uma cirurgia de transgenitalização, a questão do nome social. A gente sabe que tudo isso não é lei, né? Tudo isso são decisões, né? São jurisprudências, são súmulas. Então, de certa forma, não é garantido, né? Não tem uma efetividade. E por que não tem efetividade? Foi falado também, né? Não tem representantes dessa população, representantes de toda a comunidade LGBTQIA+, mas principalmente representantes trans, né? Transexuais, transgêneros, travestis. Então, dessa forma, ressaltar essa importância, né? De primeiro, de reconhecimento, né? A importância da representatividade, para que a gente possa ter a quem representar, né? E para que possa realmente lutar pelos nossos direitos de verdade, né? Votando as leis que essa população específica precisa, né? Que não é nada mais do que direitos fundamentais, né? Não está pedindo nada demais, né? Está pedindo para ser protegido de violência, né? Está pedindo o direito a ter uma educação básica, um acesso à saúde, né? O acesso ao direito de ir e vir. São essas coisas que a população transgênero pede, não é nada além dos direitos fundamentais. Eu acho que seria isso, né? Essa questão também da GEACRE, que não é uma delegacia especializada ainda, é muito importante. No interior, a gente não tem. Então, em algumas situações, por isso a importância de uma assistência, né, jurídica, né, procurar o advogado, a advogada de sua confiança, nos locais onde não existe defensoria pública, né? E acho que seria isso, Ariel. Acho que por mim está ótimo, foi um bom debate. Eu posso agradecer imensamente a senhora ter aceitado esse convite, de estar junto comigo mais uma vez, falando sobre questões de transfobia de mulheres, de emprego, enfim, de tudo isso que a gente já falou. Agradecer a presença do Daniel, que é um parceiro, companheiro, esteve aqui em casa ontem, a gente se conheceu, e eu estou muito feliz desse encontro nosso. Também acredito que a Rayane só brilhantou tudo isso, e eu queria deixar essa porta aberta para vocês, sempre que precisarem, sempre que quiserem,
Sempre que acharem importante vir falar alguma coisa com a gente, pode combinar comigo que a porta está aberta. E, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Certinho, gente? Então, boa noite. Obrigada, Ariel. Boa noite, Daniel. Prazer. Boa noite. Boa noite a todas. Tchau, gente. Beijo. Beijo.